Olá pessoal, eu sou o Dr. José Leonardo, médico especialista em cirurgia do joelho, e hoje nós vamos falar aqui 10 dicas para a reabilitação pós-operatória das cirurgias do joelho em geral. Então, as dicas que envolvem a maioria das cirurgias do joelho. Então, vamos para a dica número 1. Dica número 1. Converse bem com o seu médico antes da cirurgia, retirando todas as dúvidas que você tem sobre o seu pós-operatório, sobre o que você pode e não pode fazer, tá? Então, chegue na consulta mesmo com o papel anotado ali, suas dúvidas, e retire todas essas suas dúvidas antes da cirurgia, para que isso fique de fácil entendimento para você e para toda a sua família que vai estar ao seu redor, que tenha também algumas dúvidas, e você consiga saná-las ali com essas respostas. E isso é importante também até para levar para a equipe de fisioterapeutas que vão fazer a sua reabilitação. É importante, antes de operar também, você já ter a sua equipe de fisioterapeuta, se possível já passar por uma consulta com eles, para que eles já saibam qual vai ser o tratamento que vai ser escolhido, eles já vão se planejando, isso facilita a sua recuperação e o seu tratamento. Então, dica número 1 já foi dada. Vamos para a dica número 2. Dica número 2. É super importante saber se você vai poder pisar ou não no pós-operatório. Então, existem cirurgias do joelho que os pacientes não podem nem tocar o solo, tem que andar como se a perna estivesse quebrada. E existem cirurgias na qual os pacientes podem e devem pisar com o peso do corpo no chão. Tá? Sempre no início das primeiras cirurgias, de todas as cirurgias, nos primeiros 10 dias, é interessante ter um par de muletas, que o ato cirúrgico ele gera um pouco de desconforto, independente do tratamento que for feito. Então, as muletas dão uma segurança para o paciente apoiar e isso facilita na reabilitação e na recuperação. Então, saiba se você pode ou não pisar na cirurgia. Vamos dar alguns exemplos aqui que podem pisar e outros exemplos aqui que não podem pisar de jeito nenhum. Exemplos que podem pisar: uma prótese total de joelho sem nenhuma deformidade muito grave que tenha usado enxertos ósseos, por exemplo. A grande maioria das próteses não precisa disso. Então, a grande maioria o paciente pode e deve pisar no pós-operatório. Isso melhora diversos fatores na evolução destes pacientes. É super importante, inclusive, que nas primeiras horas do pós-operatório, tá? Em teoria, nas primeiras 12 horas ali, o paciente consiga ficar de pé no pós-operatório da prótese de joelho e, se possível, já dê alguns passos com as muletas. Cirurgias que não podem pisar: cirurgias de reparo ou sutura do menisco, de lesões radiais ou lesões da raiz do menisco, tá? As outras cirurgias de menisco, de reparo, a gente tem que individualizar o tratamento, fica um pouco grande de explicar aqui. Cirurgias que o paciente também não deve pisar são as osteotomias, os cortes ósseos controlados. As osteotomias de abertura, nas quais a gente tem que abrir um espacinho no osso e tem que preencher esse espacinho com o osso, às vezes do próprio paciente, às vezes com osso de banco de tecidos, ou às vezes com osso sintético. Essas cirurgias tem que ser individualizado também o pisar ou não, tá? Sempre conversando com o seu médico antes da cirurgia. Então vamos para a terceira dica: a ativação do músculo do quadríceps. O nosso músculo do quadríceps, somente pelo ato de ter alguma incisão no joelho, existe uma tendência até neurológica desse músculo desativar e a gente não conseguir ativá-lo de uma forma eficaz. Então a gente tem que tentar ativar esse músculo o mais precoce possível. Lembrando aqui, pessoal, que a gente está falando mais das cirurgias eletivas, a gente não está falando de fraturas, tá? Fraturas, traumas, são outros tipos de recuperação. Cada tipo de fratura tem uma peculiaridade. Então a gente está falando sobre aquelas cirurgias que são agendadas, as cirurgias eletivas. Ou seja, não foi aquele paciente que caiu, quebrou o osso e teve que operar na emergência. Então não são essas as dicas para a reabilitação, são para os pacientes de cirurgias agendadas, ok? Então, esses pacientes que estão fazendo ali a cirurgia do joelho, eles têm uma desativação do quadríceps meio precoce e a gente tem que tentar ativar ele o mais rápido possível.
Então é importante até que antes de operar, o paciente já saiba que ele tem que conseguir realizar a extensão ativa, que é esticar toda a perna, levantar a perna tirando ela da cama quando estiver deitado, para a gente conseguir ativar esse quadríceps o quanto antes. Super importante a ativação do quadríceps. Amplitude de movimento. A grande maioria das cirurgias do joelho, a gente deve conseguir já dobrar alguma coisa no pós-operatório. E a maioria das cirurgias do joelho, a gente evita de dobrar mais de 90 graus no início, porque isso força muitas estruturas posteriores, podendo ter algum comprometimento, principalmente nas primeiras semanas. Então, vamos para as dicas de amplitude de movimento, que a gente tentar ganhar esse movimento o quanto antes, tá bom? Mais dicas também do pós-operatório, curativo oclusivo, depende do tipo do curativo que os cirurgiões usam. Nós utilizamos um curativo oclusivo tipo Jones para a grande maioria dos pacientes, curativo que tem até nome, né? É um curativo na qual ele vai do meio da coxa até o meio da canela. A gente passa a gente cobre as incisões com gases, ataduras, tá? Que são os crepons, e colocamos uma malha tubular, como se fosse uma meia. E ao redor dessa meia a gente passa várias camadas de algodão ortopédico, várias camadas, até ficar bem fofinho, e a gente passa ataduras de crepom, fazendo uma certa compressão ali na região, e a gente finaliza o curativo com essas camadas. Então é um curativo bem robusto, que a gente deixa em torno ali de 48 horas para a gente trocar. Isso diminui o inchaço e diminui o sangramento também. É um curativo que a gente utiliza de rotina. Para trocar esse curativo, basta cortar esses tecidos, né? Pode ser com uma tesourinha, pode ser desenluvando ele com as ataduras, mas uma tesourinha vai muito bem. Só tomar cuidado para não ferir a pele. Quando chegar no curativo da incisão cirúrgica mesmo, sempre de luvas, tá? Vai pegar uma gaze com álcool, vai passar sobre a ferida, limpando ali um sanguinho que seca ali sobre a pele. Se sair uma secreção sanguinolenta, pode fazer uma compressão para esse sangue sair, tá? E depois que ele saiu, limpa novamente, deixa a pele bem limpinha, bem sequinha, gaze seca ali por cima e atadura novamente. Então, um curativo simples, gaze em cima das incisões e uma atadura. Não precisa de passar pomada, não precisa de passar nenhuma outra substância. Então, basicamente, gaze com álcool, depois uma gaze seca e atadura. Vamos para outras dicas de reabilitação. O straight leg raise, que é você ficar deitado numa cama ou em cima de um tapetinho no chão e levantar a perna esticada e abaixar, tá? Levantar a perna reta, esticada e abaixar. A gente recomenda aí começar 3 séries de 10 e repetindo isso 2 a 3 vezes ao dia, tá bom? 3 séries de 10 elevações com a perna esticada. Faz uma perna, faz com outra perna. Faz com uma perna, faz com outra perna. Tá bom? Esse é um excelente exercício para a primeira semana ali de reabilitação. Depois da primeira semana, a gente pode fazer o straight leg raise, na qual a gente vai jogar para um lado e para o outro. Vai levantar, abrir, fechar e abaixar. Que você está ativando os adutores e abdutores. Quadríceps levantando esticado, abrindo abdutores, fechando adutores. E aí você abaixa de novo. Então, outro exercício bem interessante também, para facilitar na reabilitação. Outra coisa que é super importante, que deveria até ter sido falado antes, é a bomba tibiotársica. O que é bomba tibiotársica? É você, imagina que aqui é meu pé, aqui é a minha parte da frente da minha canela aqui, da minha perna, e aqui é a parte de trás da minha canela, minha panturrilha, tá? Então eu vou abaixar e levantar o meu pé o máximo que der, várias vezes. Vou ficar fazendo isso por 5 minutos, que isso contrai os músculos de trás da batata da perna, isso faz o sangue da perna circular. Qualquer cirurgia do membro inferior, a gente tem uma tendência de mexer menos aquele membro e o sangue venoso ir acumulando, isso dá inchaço, e isso, com esses movimentos de levantar e abaixar o pé repetidas vezes, a gente faz com que esse retorno venoso, o sangue volte mais para o nosso corpo de uma forma mais eficaz. O nosso sistema circulatório do sangue, o nosso coração contrai e joga o sangue para todo o corpo, vai para o cérebro, vai para os braços, para toda a parte abdominal, pulmão, intestinos, e vai para as pernas também. Agora, não existe um coração que faz o sangue voltar
para o coração e ele bombeia de novo. O que faz o sangue voltar é a movimentação. Mas a gente precisa movimentar, isso faz com que o sangue levanta, dá um passo, os músculos contraem as veias, essas veias empurram o sangue para cima e isso faz com que a nossa circulação ande. Então, se a gente ficar com a perna parada há muito tempo, esse sangue vai acumulando ali e vai ficando inchado. Então, a gente tem que movimentar ali a batata da perna para ajudar esse sangue a circular e a gente evitar um problema chamado de trombose venosa profunda, TVP. Então, mexer bastante o pé ajuda bastante. Caminhar também ajuda bastante, caso você possa caminhar. Bom, pessoal, então falamos aqui bastante dicas aí interessantes da reabilitação pós-operatória de uma forma generalista ali das cirurgias do joelho. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre essas dicas, se vocês tiverem outras dicas para falar também interessantes nesse primeiro período de pós-operatório das cirurgias do joelho, fiquem à vontade para mandar aqui, podem deixar nos comentários. Se tem alguém que vai passar por cirurgia, que queira ver o vídeo, pode também marcar ali o paciente ou o amigo. E se vocês gostaram do vídeo, deixem um like aqui no vídeo. Se não inscreveram ainda no nosso canal, se inscrevam. Qualquer dúvida, estamos à disposição. A gente vai tentar responder todos os comentários. A gente não está conseguindo responder a todo mundo, mas vamos tentar, inclusive, fazer um vídeo aqui só respondendo comentários, tá bom? Então, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.